E o técnico Felipe Luiz está com a proposta na mesa e o Flamengo aguarda a resposta para tomar providência. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o departamento médico do Mengão que marcou o exame de Eric Pulgar. Vou falar de Jorginho, que pela segunda vez consecutiva treinou junto com o grupo. E vou falar do jogo entre Vasco e Flamengo que aconteceu hoje na sede da Gávea. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça, o botão tá aqui embaixo. É só você se inscrever. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo, ó, já vai deixando o likezão aí para poder ajudar a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre Jorginho. O jogador foi pela segunda vez consecutiva ao gramado, treinou normalmente neste sábado, o que dá pra gente cravar que ele vai ser aí uma opção para o técnico Felipe Luiz na semana que vem no jogo contra o Juventude. Esse jogo contra o Juventude é um divisor de águas. O Flamengo normalmente tem muitas dificuldades para ganhar do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Não é de hoje que o Flamengo, desde 1997, que o Flamengo não vence um jogo lá. É claro que o Juventude ficou muito tempo na zona de rebaixamento, aquela coisa toda, mas o Flamengo sempre enfrentou muita dificuldade para vencer do Juventude lá dentro do Alfredo Jaconi. Por isso, é um jogo importantíssimo para a continuidade do Mengão no Campeonato Brasileiro. E é claro que o técnico Felipe Luiz, ele vai querer contar com todo mundo, ele vai querer contar com o máximo de gente possível. Bom, Jorginho treinou, foi pro treino, tranquilo, a expectativa é que ele esteja à disposição para esse jogo. Uma outra situação é a situação do Eric Pulgar. E sobre essa a gente precisa falar, porque o Eric Pulgar, ele está fazendo trabalho de fortalecimento na academia. Na próxima quinta-feira, o jogador vai passar por um exame de ressonância magnética, na verdade de tomografia, né? Vai passar por uma tomografia. O departamento médico vai avaliar o estado da lesão após a cirurgia. Caso haja um processo na lesão do quinto metatarso, se estiver totalmente consolidada, ou seja, se estiver bom já, se estiver recuperado, o volante deve voltar aos gramados em cerca de 3 semanas. Por quê? Muda-se o tratamento. Fez lá a tomografia, cauterizou, tá tudo certo, tá melhor assim, tá recuperado, né? Tá melhor não, mas tá recuperado, porque melhor ele já tá. Mas ele tá recuperado? Tá bem? Beleza, volta pro gramado, fazer trabalho de transição, e aí vai fazer o trabalho de transição, e aí depois a gente deve ter ele aí nos gramados, aí jogando mesmo em 3 semanas. Mas, Flazoeiro, você não falou que o técnico Felipe Luiz queria contar com ele para a volta da data FIFA, que é contar com ele à disposição, nos treinos e tal, e aí é aquilo. O cara vai treinar, se ele tiver condição, ele até joga, mas o que é ter condição? O que é, sabe? Às vezes o cara tem condição de jogar, mas pode jogar 20 minutos, 25 minutos, não pode jogar o tempo todo. Então, isso também conta bastante. Vale lembrar que o Eric Pulgar se lesionou naquela partida contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, partida que o Flamengo, infelizmente, foi eliminado pelo Bayern. Então, assim, o Flamengo tem todo um cuidado, tá tomando todo um cuidado, porque parece ser uma lesão boba, quinto metatarso, para quem não sabe, é o dedo mindinho. Parece ser uma lesão boba, mas essa lesão, por exemplo, tirou o Neymar um tempão, tirou o Neymar de uma Copa. Então, assim, não é uma lesão boba, não é uma lesão tranquila, é uma lesão que, como toda lesão, tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho, não pode dar mole, tem que cuidar, tem que tratar e tem que fazer as coisas bem certinha para você não ter nenhuma espécie de problema na volta do jogador. O Flamengo tem conseguido, ó, o De La Cruz voltou, não se lesionou mais. O Arrascaeta ficou um tempo fora, voltou,
não se lesionou mais. Esse ano o Arrascaeta está se lesionando um pouco. Outros jogadores que foram para o departamento médico, Saul fez todo o cuidado, passou por todo o processo ali de adaptação quando chegou. Pô, tá jogando bem, tá forte, tal. O Alan, De La Cruz agora. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado na volta do jogador para que você não tenha problema, para que você não tenha, não corra risco, na verdade, de perder esse cara de novo, de acabar perdendo esse jogador numa relesão que seria para o Flamengo nessa altura do campeonato muito ruim, mas muito ruim mesmo. Para o Flamengo, o melhor acontecer é o De La Cruz voltar e voltar muito bem. Vamos falar sobre a situação do técnico Felipe Luiz, que tem uma proposta na mesa para renovar o contrato com o Flamengo. E assim, a expectativa do Flamengo neste momento está pela resposta do técnico Felipe Luiz. Deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. O Flamengo fez uma proposta. Felipe, vamos renovar o contrato. A proposta é essa aqui. Aí ofereceu salário, ofereceu tempo de contrato até o final de 2026 e tal. Ofereceu tudo para o Felipe. O Felipe, ele ainda não respondeu ao Flamengo. Mas provavelmente, vamos falar de probabilidade, ele deve responder pedindo um pouquinho mais de salário. É o que acontece normalmente. Quem oferece, oferece abaixo, quem cobra, cobra acima. E aí chega ali no meio termo. É basicamente isso que vai acontecer. Mesmo com o sonho de treinar algum clube na Europa, dentro do Flamengo, o que se tem é a expectativa do Felipe Luiz ficar pelo menos mais o ano de 2026. O Flamengo ofereceu um contrato para ele, esse primeiro contrato, até o final de 2026. Então, até o fim de 2026, a gente vai ter o Felipe Luiz aqui, se ele aceitar a renovação. E a ideia é justamente essa, dar a ele uma valorização salarial, ele passar a ganhar um salário assim, igual dos técnicos top do futebol brasileiro. Vou dar um exemplo. Renato Gaúcho, o Abel é muito fora da curva no Palmeiras, o salário é o maior salário assim disparado, mas no padrão ali de Renato Gaúcho, no padrão do Dorival no Corinthians, desses técnicos assim, desses grandes clubes do futebol brasileiro. A ideia é essa, aumentar o salário e aumentar aí pelo menos mais um ano o tempo de contrato. A proposta está na mesa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz está analisando e o Flamengo está aguardando a resposta do treinador. Como eu disse, ele deve responder, vai pedir um pouquinho mais, é basicamente isso. O clube joga para baixo, o treinador joga para cima e aí consegue se encontrar no meio campo ali, no meio termo. É possível que isso aconteça e é claro que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai falando mais. Fala